participação, democracia, honestidade, respeito pela vida, melhorar a educação, é a hora da virada então. Porto Alegre tem jeito, eu vou te mostrar. Temos tudo que é preciso para renovar. O teu voto vale a pena. Luciano Falavena, 12.629. Luciano Falavena. Vereador, eu quero ser pra nossa Porto Alegre crescer. Todos merecem atenção, um amigo e participação. Democracia, honestidade, respeito pela vida, melhorar a educação, é a hora da virada então. Porto Alegre tem jeito, eu vou te mostrar. Temos tudo que é preciso para renovar. O teu voto vale a pena. Luciano Falavena, 12.629. Luciano Falavena. Porto Alegre tem jeito, e eu vou te mostrar. Temos tudo que é preciso para renovar. O teu voto vale a pena. Luciano Falavena, 12.629. Luciano Falavena. Alô? Oi. Sim! Estamos ao vivo pelo Facebook, pela página oficial, @FalavenaOficial. Esta conversa, este colóquio, mais esta live vai ficar disponível depois na minha página pessoal, Luciano Falavena Machado, no Instagram, no @FalavenaOficial, e no YouTube, Luciano Falavena. Chega mais, seja muito bem-vindo, muito boa noite, meu amigo, muito boa noite, minha amiga, obrigado pela tua companhia, obrigado por deixar eu entrar na tua casa, muito obrigado por permitir esta carona a bordo do teu veículo, hoje para debatermos um assunto nevrálgico, um assunto que o antropólogo Darcy Ribeiro já dizia lá em 1982 que se os governantes não gastassem dinheiro para construir escolas, faltaria dinheiro para construir presídios. E assim estamos, e vocês vão perceber que hoje vou adotar, e não propositalmente, uma postura muito mais serena, muito mais séria, muito mais acomedido, não apenas pela seriedade do tema, mas pela presença ilustre de uma pessoa gabaritadíssima em matéria de educação. Daqui a pouco ela já vai dividir tela comigo. Enquanto isso... Opa, chegou. Enquanto isso, eu peço para Maiara encaminhar o link da página, por favor, para o WhatsApp da nossa estrela móvel,
O nome dela é Vanise Quincoses Poleta. Você habla assim, professora? Sí, así. La E, la O tiene el sonido cerrado. Se dice Sí, Quincoses español Poleto. tiene el sonido cerrado. Vanice Quincoses Poleto. Vanise Quincoses Poleto é professora da rede pública e privada há 20 anos na cidade de Santa Maria. Trabalhou, me corrija se eu me equivocar aqui, professora Vanise. Trabalhou como assessora pedagógica na 8ª Coordenadoria Regional de Educação de Santa Maria, confere? Confere. Formada em letras, em língua portuguesa, em espanhol e respectivas literaturas. Sim. Especialista em produção textual, é mestra em educação e pós-graduada em supervisão e orientação escolar. Muito obrigado, Vanise, pelo teu aceite. Agenda de professor em tempos de pandemia é um tsunami, eu acredito, né, Vanise? Muito boa noite, obrigado pelo aceite. Muito obrigada por ter me convidado, Luciano. É um prazer estar contigo. Tu sabe que a recíproca é verdadeira contra a admiração. Já te disse que se eu estivesse em Porto Alegre, com certeza o meu voto seria teu. Tu é uma pessoa que eu admiro muito como profissional, como pessoa, como pai, e com certeza tu vai contribuir muito, porque eu já conversei bastante contigo sobre educação, então eu sei que tu com certeza vai contribuir muito para esse assunto, que é o tema mais importante, é o pilar mor, né, do começo. É a partir disso que nós vamos levantar o país, a cidade, qualquer campo em que nós atuarmos. Com certeza a educação é primordial. Pode falar. Te cortei? Não? Não, quando a gente fala em educação como a única saída, parece uma coisa tão vaga, parece que num estalar de dedos, pronto, temos escola e criança na escola, está tudo resolvido. Mas me corrija, professora, se eu estiver errado, nós estamos falando de vidas, mais do que qualquer coisa, de vidas. Quando se fala em educação, a gente não está falando apenas em aprender a fórmula de Bhaskara, aprender o abecedário, em aprender geografia, história. Nós estamos falando na formação de indivíduos, na formação de cidadãos. Então, a gente pode dizer que toda e qualquer, Vanise, agora esta frase vem sucedida, ela precede um ponto de interrogação, vai uma pergunta. A gente pode dizer, Vanise, que educação é um processo tão lento, tão gradativo, tão progressivo, que o resultado dos investimentos em educação nós vamos ver daqui uma, talvez 2 gerações? Eu acho que esse momento é o momento mais atípico que nós vivemos em termos de educação. Nós estamos vivendo uma época de readaptação, de reinvenção. E muitas pessoas falam em educação, né, Luciano? Eu ouço políticos falando em educação, eu ouço pessoas falando em educação, mas só quem vive o chão da escola, eu acho que pode saber o que é educação. É um processo muito complexo. Como tu bem frisaste, não é só ensinar conteúdos. Eu trabalho numa escola em situação de vulnerabilidade social, então nós muitas vezes somos psicólogos, somos ouvintes dos alunos, porque eles não esperam de nós somente conteúdos, eles esperam muito mais do que isso. Eles esperam acolhimento, eles esperam que nós sejamos aquilo que eles não têm em casa. Então, a educação que as pessoas pensam e falam, e eu ouço muitos pais falando hoje, nessa complexidade que é ter os filhos em casa, psicólogos, eu acho que, então, a partir disso, eles podem ver o que nós passamos na escola. Eu acho que esse momento foi muito positivo no sentido dos pais valorizarem o trabalho desses profissionais da educação e mesmo dos governos, porque nós somos chamados de doutrinadores e de vários outros assuntos. Nós vivemos um período em que a nossa profissão nunca esteve tão desvalorizada,
Então, a partir disso, eles puderam ver como se nós doutrinássemos, ou se a gente não consegue que eles desenvolvam um texto ou alguma coisa, imagine se nós vamos doutrinar alunos. Então, é muito mais complexo o processo, é muito mais difícil do que as pessoas pensam, porque nós recebemos alunos com fome, nós recebemos alunos filhos de pais presidiários, filhos de pessoas viciadas em drogas. Então, aí o que entra o nosso acolhimento, e aí é que entra a escola mesmo, o que é o significado da palavra escola. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, pormenorizou exatamente, né? É um processo, educar é um processo lento, é um processo que depende de um material humano. Quanto mais reconhecido, o quanto mais estável, tanto intelectualmente quanto psicologicamente, porque, Vanessa, tu consegue, até para eu continuar, fazer um relato de qual foi o máximo, muito provavelmente na rede pública, o máximo de alunos numa sala de aula? O vídeo, André nos diz aqui, desculpa, Venizia, tu responder, André nos diz que o vídeo está travando, mas que o som está ok. Não sei se já normalizou, se alguém pode me confirmar em mensagem mesmo, por favor. Vamos aguardando. Então, Vanise, dentro desse contexto de sobrecarga, de tudo que se ouve falar, de professores isso, professores aquilo outro, qual foi o máximo de alunos numa sala de aula que tu já tivesse que lecionar, Vanise? Olha, Luciano, faz 20 anos que eu atuo na rede pública e também trabalho na rede privada. A diferença entre rede pública e privada é gritante. Não existe como fazer uma comparação. Eu já tive sala de aula, depois de que houve uma lei que é permitido somente 35 alunos dentro de uma sala de aula, mas eu já tive em outras épocas em que não havia essa... a partir da mudança que aconteceu quanto ao número de alunos, já tive 40, 45... E aí, tu imagina um trabalho, tu atender, e hoje nós recebemos alunos com necessidades especiais, que são incluídos também, né? Então, nós não estamos preparados para esse tipo de acolhimento, não foi feito nenhum tipo de preparação, mas a gente se vira nos 30, né? E resolve e tenta fazer o melhor. Então, o trabalho de professor, quem não nasceu para ser professor não pode entrar numa sala de aula, porque é um trabalho que exige muita tranquilidade, muita humanização. Acima de tudo, eu acho que é a humanização que é a principal característica que deve ter um professor. Senão, não tem como tu continuar, porque o que nós vimos, se nós formos levar para casa o tipo de situação que nós vivenciamos... Eu, por exemplo, eu nunca tive problema de disciplina com alunos, porque eu acho que se tu for uma professora que acolhe e que entende o problema do aluno, que muitas vezes não é só eu passar, eu querer que eles sigam uma carreira, ou consigam passar no Enem, ou consigam ser um bom profissional, mas se eles forem um bom ser humano, eu acho que eu já consegui o meu intento como profissional de educação, que eu acho que é o principal que eu tenho que fazer dentro de uma sala de aula. Tu sabes que eu tenho um filho que está se tornando celebridade. Eu estou vendo o filhinho aparecendo na mídia. Ele tá adorando participar, me ajudar na campanha, né, Vanise? E eu costumo dizer que a paternidade me veio numa idade ótima, né? Aos 38 que isso anos. Que tu tem, isso que o Julinho tem, Luciano, e que tu passa, que tu faz com o Julinho, a maioria dos alunos da escola pública, eles não têm. Tem pais que não sabem, nunca foram à escola, tem pais que não têm esse acompanhamento. Então, essa parte que tu faz aí, tu é uma pessoa que tu pode falar em educação, porque tu participa da vida do teu filho, que a escola só funciona, obviamente que nós temos pais que não têm nem condições de participar, devido a N problemas que nós vivemos no mundo capitalista, né? Mas tu é uma pessoa que tem autoridade para falar no assunto porque tu acompanha o teu filho.
Entanto que ele está participando de toda a tua campanha também, né? Eu queria chegar a reduzir essa maravilhosa explanação que tu fizeste agora. Eu tenho procurado, e eu recomendo a todos, pais, mães, amigos meus chegados, né? Porque filho dos outros é filho dos outros, né, Vanessa? Eu Que me a lembro do filho dos gente... outros. Sim, tu pode. Mas, assim, eu costumo dizer que a gente tem que procurar, antes da tarefa utópica de deixar um mundo melhor para o meu filho, é deixarmos filhos melhores para o mundo. Porque e qualquer um pode fazer um exercício de reflexão, né, Vanise? Como é que foi o teu tempo de escola? Claro que bagunça todo mundo fez, toda a turma tem o CDF, toda a turma tem a galera do fundão, toda a turma tem aquele que deixa para fazer o trabalho por último, toda a turma tem, me corrige, me trava se eu estiver falando bobagem, aquele que vai querer fazer a capa e botar o nome no trabalho. Isso faz parte da própria evolução do indivíduo aluno, tu não, né, Vanise? Eu sou filha de professora, eu sou de uma família de professores. A minha mãe foi uma professora, ela me alfabetizou, então ela faleceu muito jovem, inclusive, mas a bagagem que ela me deixou, os ensinamentos que ela me deixou me norteiam, enquanto profissional e enquanto pessoa, mesmo que eu tivesse 9 anos quando ela faleceu. Eu sempre fui uma aluna que... eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, tu me conhece, pessoa, e enquanto profissional eu sou da mesma forma. Eu sou uma professora... Basta ver a participação dos teus alunos. Eu acho que tem aluno teu chegando, Vanessa, aqui. Tem aluno... Não, e fora acompanhar a tua rede social, né? O tanto de ex-alunos. Gente, se vocês puderem, mandem convites para Vanise Quincose Spoleto. Vocês vão se divertir demais. Eu vou dar uma quebrada... blog, né? O blog, professora... Na seriedade, eu vou dar uma quebrada na seriedade dessa live, que daqui a pouco a gente vai migrar rapidamente para onde a gente precisa, que é falar sobre educação em turno integral, e dar uma bicadinha no educação em tempos de pandemia, e tentar não tornar essa live muito extensa, muito cansativa, gente, tá? Nós já passamos... Mais extrovertida, Luciano, de repente, para a gente não ficar muito... eu gosto de coisas... minhas aulas são muito extrovertidas e são muito engraçadas, e eu não consigo ser uma pessoa... Eu sempre digo que eu ensino brincando, que eu acho que as aulas se tornam muito chatas e tudo se torna muito chato quando é muito sério, né? Eu não consigo ser uma pessoa séria. Tu sabe disso. Lá atrás, quando nós fomos apresentados como, né, bons amigos... Há 10 anos atrás. Né, eu te disse uma coisa, que tu me lembrava muito uma professora que eu adoro, já falei uma vez nela aqui, a professora Odete Pucci de Souza, professora de português. Desculpa aqui, Luciano, a Kátia Goulart abordou um tema ali, ó, que muitas crianças vão à escola buscar alimentação. Depois nós vamos pegar esse link aí e vamos chegar aonde nós queremos. Sim. Eu vou, diferentemente das outras lives, Vanise, eu tenho deixado... Pessoal, pode continuar aqui, tá? Eu vou responder... Nós vamos responder a todas as perguntas num bloquinho só, para não ficarmos cortando, né, a linha de raciocínio. Mas, para concluir a parte do irônico, vocês precisam conhecer a linha, o perfil da Vanise Quincose, o tanto de eu não estou falando de alunos puxando o saco dela para ganhar nota durante o ano letivo. Não, são ex-alunos que até hoje lembram das brincadeiras, lembram do modo extrovertido dela ensinar. Isso deve ser prazeroso demais, né, Vanise? Eu acredito que sim. Eu sou professora porque eu quero ser professora, não por falta de opção. Eu gosto de ser professora, tanto em cursinho como... Eu trabalho da mesma forma, a aula que eu dou no cursinho, que é para alunos particulares ou na escola particular, eu trabalho com alunos do Estado. Eles merecem, da mesma forma, o meu comprometimento, eles merecem o meu... E não é porque eu ganho, que eu sou parcelada, porque eu não tenho a valorização do governo, que eu vou deixar de dar uma boa aula. Eles não têm culpa disso, eu sempre digo isso, e eu só trabalho pelos meus alunos. Eles são o meu objeto, o meu ganha-pão, mas não só isso. Eles são aquilo que me fazem levantar todos os dias, são o que me move. Eu sempre digo que eu sou melhor professora do que mãe,
porque eu tenho uma relação bem tranquila, muito legal com meus alunos, e a minha filha que tu conhece, né, Luciano? Sim, que é muito estudiosa, mas ela eu acho que ela tem uma distância maior, às vezes, de mim do que os meus alunos, porque eu consigo ter Com filho é muito diferente, né, pessoal? Então, todo mundo acha que sabe que é mais difícil. Até eu estava falando com uma colega minha hoje, que ela mandou o filho dela para eu trabalhar. Até um beijo para ela, a Ângela, que está nos assistindo. Sim. E ela falou assim, ó, e ela é professora, que mãe não consegue ensinar, né? Então, eu digo que eu sou melhor professora do que mãe. É o Casa de Ferreira e Espeto de Pau, aquela história. Exatamente. A minha filha disse assim que foi mal só no trabalho que eu ajudei. Ó. Que eu ajudei e ela foi mal. O único... Aliás, gravem esse nome, a Aninha, futura médica renomadíssima no Brasil. Guarda esse nome, Ana. Quincose Spoleto, né? É Ana Poleto. Ana Poleto. Guardem este nome, vocês vão ouvir falar desta médica. Eu vou fazer uma quebrada aqui e vou saudar. Pessoal, curte, comenta, compartilha. Agora eu vou fazer esse bloquinho, Vanise. Toma o teu chimarrão aí, que eu vou saudar todo mundo que está chegando. Tu já falaste na tua aluna, na Ângela. Bem-vinda, Ângela. Muito obrigado pelo privilégio da tua visita. O Antônio Franklin Carneiro da Silva, estamos juntos, meu amigo, muito obrigado. Fala Vera na cabeça, estamos contigo, obrigado. Dora, boa noite, meu amigo, boa noite, Dora, boa noite, Andréa Costa. Já compartilhei, obrigado. É isso aí, pessoal. Curte, comenta, compartilha, que o Facebook se encarrega, o algoritmo. Damasio, lá do Rio de Janeiro, meu amigo lá do Rio de Janeiro participando da live. Um beijo. Quem é o Glauco? Um amigo meu lá do Rio de Janeiro, participando da nossa live. Eu não cheguei nele ainda. A Vanise é bicho desenfreado, vocês não têm noção. Vamos lá. A Andréa Costa, a Kátia Goulart, boa noite. Luciano, boa noite. Vanise, a Kátia, boa noite. Kátia, bem-vinda. Muito obrigado pela tua presença, nós já vamos chegar na tua pergunta. André, de novo, a Daniele Nacarate, Rio de Janeiro por Rio de Janeiro, eu também tenho aqui, Daniele Nacarate, obrigado pela presença, Rio de Janeiro continua lindo. Ana Maria Vasilhauski, meu vereador, obrigado, Ana. Grande Maurício Pereira, atento às ótimas propostas, muito obrigado, tu conheces bem todas elas, Maurício. O Christian Valau Rosa, uma mulher e professora daquelas, diz o Christian Vanise. Aline... O Christian é meu colega. O Christian é teu colega, é verdade. Então, ele só está endossando o que a gente está conseguindo perceber. Glauco Damasio, boa noite, Glauco. Obrigado pela presença. Rosângela Lima, boa noite a todos, boa noite. Doutora Eglis Naramayer, grande advogada, meu vereador, obrigado, minha amiga. O Pedro, boa noite, Pedro. Boa noite, Maiara. Boa noite, Eduardo Lico. Boa noite a todos. João Gonçalves, Dora Santos, Daniela Campos, boa noite. Nossa, Claudinho Capaverde, o áudio tá bom. Obrigado, Claudinho, bem-vindo. Maurício Pereira, ouvindo alto e claro. Andréa Costa, replicando a pergunta da Kátia, porque é nela que nós vamos agora. Ótimas reflexões, obrigado, Ângela Bolzan. Parabéns pela escolha do tema. Educação é o pilar mais para uma sociedade melhor, diz o Pedro Kleber Quadro. Obrigado, Pedrinho, pela presença. Magda, fantásticas palavras, professora Vanise, só poderia vir de uma mestra. Vera Regina, boa noite, estamos contigo, muito obrigado, Vera. Dora, parabéns, que felicidade, sorte tem os teus alunos, elogiando a tia Magda, ou Vanise. Glauco Damasio, professora Vanise, como sempre, falando com clareza, objetividade, sobre o tema domina com maestria, parabéns. Ivone Soares, obrigado, bem-vinda, Ivone, parabéns, ótima explanação. Rose Tomé, como combater a evasão, é a próxima pergunta, agora a gente vai lá para a pergunta e para a consideração da Kátia Goulart. Muitas crianças, Vanise, podemos dividir tela? Muitas crianças vão à escola pela merenda, para comer. Conta um pouquinho disso antes da gente ir para o lado da escola em tempo integral, professora Vanise. Com certeza, porque quem não está bem alimentado, até nós mesmos, não tem como a gente passar um dia inteiro se a gente não estiver bem alimentado. Vocês imaginem, eu acho que um dos maiores problemas que nós temos de aprendizagem, não existe criança que não aprenda. O que existe é falta de metodologia e de formas de fazer com que eles aprendam. Não dá de um jeito, a gente tenta de outro e faz com que eles aprendam. Eu sou contra a reprovação, eu sou contra a achar que o aluno é isso ou aquilo. Eu acho que a gente tem que inventar uma forma, cabe a nós inventar formas de aprendizagem.
Kátia, tu tocou num assunto muito interessante e muito triste também. Muitos alunos vão à escola somente pela merenda, porque talvez seja a única alimentação que eles tenham no dia. Felizmente, eu trabalho numa escola que nós temos uma alimentação assim maravilhosa, porque vocês sabem que o Estado, principalmente, que eu posso dar informação, ele recebe 30 centavos por aluno para merenda. Vocês imaginam o que pode ser feito com 30 centavos? Aí as direções de escola, elas se viram nos 30 Isso é informação, né, Vanise? E, Vanise, tu não está dando opinião nem palpite, isso é informação. Não, isso aí é um dado, um fato que eu trabalhei com merenda, trabalhei com a pasta da merenda na Coordenadoria de Educação, isso aí é fato. E vem um cardápio proposto já pela Secretaria de Educação, alguns municípios é maior esse valor, e aí o que os diretores têm que fazer? Eles têm que arrecadar na comunidade, eles têm que... E vocês sabem que o dinheiro que é para uma determinada coisa no setor público, ele não pode ser... eu não posso usar, por exemplo, papel de folha de ofício, dinheiro de folha de ofício para colocar na merenda. Tem que ser para não acontecer os desvios e etc. Que é muito diferente que na política, né, pessoal? Aí a gente dá um jeito de dar uma alimentação, arroz, feijão, alimentos que mantenham eles... que são bem substanciosos, porque é o que eles têm. Então, um dos maiores problemas da pandemia que nós vimos hoje, que veio só uma cesta básica no primeiro mês da pandemia, que foi distribuída às famílias, e agora muitas famílias nos chamam no WhatsApp para pedir alimentos, para saber quando que virão novas cestas, porque eles não têm o que comer, porque eles não sabem o que fazer. Muitas colegas nossas fazem campanhas, fazem vaquinhas e distribuem as cestas básicas, porque a gente sabe o que é isso. É muito triste, é uma coisa assim que a gente não... a única forma de melhorar são as políticas públicas adequadas, investimentos por parte dos políticos, porque a maioria dos políticos eles não se interessam... depois que eles entram na política, né, aí eles esquecem da população. Por isso que nós precisamos de pessoas novas, a maioria político profissional. E voltando ao tema, eu sou uma pessoa que gosto muito de falar de política, porque eu acho que a política é a que move o mundo, e nós não podemos fugir disso. E a educação é extremamente política, né, pessoal, no momento que a gente forma alunos para criticidade. E nós, no momento que nós não temos comida, que uma pessoa não tem comida, como que ela vai aprender? Como é que a gente responde, Vanise? Desculpa se eu te interrompi, eu achei que tu tinha concluído, não? Não, pode falar. Não, eu quero responder aqui, Vanise, porque aproveitar que tu és chão de escola. A Andréia, por mais que falem em inclusão nas escolas, nas públicas não é bem abordado ainda. Meu filho tem TDAH, e por mais que alguns profissionais tentem, nem todos conseguem lidar com crianças, segundo ela, aspas, diferentes, especiais, Vanise. É muito bem colocada essa pergunta. Falta o profissional... Luciano, Andréia, hoje falta não aquele profissional... Hoje a ideia não é mais... Hoje a ideia não é mais... Nós temos um suporte de profissionais da educação especial, mas a ideia é incluir os alunos, é fazer com que esses alunos participem, se sintam acolhidos junto com a turma, só que na prática isso é muito difícil. Até eu estava fazendo um artigo sobre isso. Que a escola não está preparada, os prédios da escola não estão preparados, os prédios não têm acessibilidade adequada, principalmente para alunos com deficiências físicas, alunos com altas habilidades ou alunos com déficit de atenção, todos os tipos de diferentes que nós temos, que eu não gosto de chamar de deficiente, né? Mas o diferente. Nós, profissionais, não somos preparados porque a gente não tem formação para isso, falta pouquíssima formação. Repete, por favor, Vanise. Para aí, Vanise. Andréia, presta atenção.
Meus amigos, passamos de 20 e está se mantendo sempre. Muito obrigado para ti que está aqui acompanhando. É complicado ouvir isso, né? Eu estou ouvindo isso de uma mestra em educação, uma funcionária pública estadual e que trabalha na rede privada também. Repete isso que está nos falando, Vanessa. Na verdade, nós profissionais... A lei ampara, e eu acho muito válido, eu concordo, sobretudo, eu acho que deve ser, eu não concordo com a paz, eu não concordo com alunos excluídos, eu acho que eles devem integrar-se aos demais, nós devemos fazer com que esses alunos se sintam, consigam ter relações interpessoais. Socialmente acolhidos. Socialmente acolhidos, mas o que acontece? Eles jogam os alunos na sala de aula, mesmo que no turno oposto, no contraturno, eles têm uma educadora especial que é preparada para isso. Uhum. Por exemplo, nós trabalhamos com alunos com deficiência auditiva, nós temos uma cadeira de Libras, por exemplo, durante a licenciatura. Na época que eu fiz licenciatura, nem tinha, eu tive que me aperfeiçoar depois. A gente, na verdade, tanto os alunos considerados normais, a gente ou atende o aluno que tem a necessidade especial, ou atende, porque não tem como, com a quantidade de alunos que tem dentro de uma sala, nós darmos uma atenção adequada ao aluno com TDAH ou com outro tipo de diferença, de transtorno. Então, acontece que eles são excluídos de qualquer forma, porque a gente faz um material diferenciado, porque não tem como eles acompanharem o mesmo conteúdo. Sobre esse assunto, eu acho que caberia, por parte das políticas públicas, criar formas e, principalmente, fazer formações adequadas, profissionais, para acolher esse tipo de público. É aí que eu queria chegar, Vanise. Quantos cursos, quantas reciclagens, quantas atualizações vamos dar o nome como funcionário autônomo integral, certo, Mayara? Quantas vezes tu já foi chamado ao longo desses 20 anos para algum tipo de especialização ou reciclagem? Antigamente, Luciano, nós tínhamos formação, éramos avaliados pelas formações. Sim. Hoje, não tem como, porque nós não temos ninguém para deixar na sala de aula para fazer um curso. Outra, que seminários, colóquios, cursos de formação são altamente caros e os professores não têm mais como, geralmente exigem o serviço, nós temos que ir para uma outra cidade, ou mesmo na nossa cidade, hotel, esse tipo de coisa, os professores não têm condições financeiras nem para pagar a inscrição. Em prefeituras municipais, nas prefeituras até que é um pouco diferenciado, normalmente a prefeitura investe mais, os professores municipais eles têm um respaldo muito maior por parte de algumas prefeituras. Aqui em Santa Maria, por exemplo, acontece isso. Eu sei que umas não. Eu sei de algumas que não. Então, assim, há muito tempo que, se a gente não buscar, mesmo os materiais que veio agora para a pandemia, as aulas remotas, nós tivemos que pegar os nossos aparatos tecnológicos, nós tivemos que comprar, achar meios, a nossa internet, de resolver isso. Quem não tinha, teve que se virar, porque o governo... Por que muitos alunos não têm acesso às aulas remotas? Porque muitos alunos não têm internet, não têm um celular que consiga acessar o Classroom, que é o do governo do estado, sim, ou outras mídias. Então, eles vão ficar atrás de alunos da escola particular, que tem uma condição muito melhor, que tem uma família presente. Por que as pessoas falam tanto em escola militar? A escola militar, ela é diferenciada porque o pai, por exemplo, assim, mesmo que sejam pais e mães separados, uma outra configuração de família, eles têm alguém que acompanha. Eles têm uma família que acompanha. E nós não, os alunos da escola pública não têm. Claro. Vanise, vamos migrar. Acho que a gente tem mais uns 5 a 8 minutos de live. Eu quero... que falta fazem as aulas práticas nas disciplinas como física, biologia e química, laboratório de ciências, verdade, Eduardo Nico? A Adriana Vegue, também professora, infelizmente nem sempre as escolas têm sala de recursos ou um profissional para trabalhar
na sala de recursos para atendimento de alunos com necessidades especiais. A Magda Lima, é fácil fazer a lei. Quem a criou, no mínimo, deve dar os meios para tal. E eu quero entrar aqui, o João está perguntando quais são os teus projetos, então, Luciano. E eu vou te pedir licença, Vanise, para a gente tocar no cerne da questão da campanha da brilhante Juliana Brizola, que abraçou o contexto, abraçou o viés da escola em tempo integral, herdado de Darcy Ribeiro e do seu avô Leonel Brizola. Eu, Vanise, já tomei a liberdade e assumi o compromisso com todos aqueles com quem eu tenho conversado, que eleito, já existe a lei estadual proposta por ela, mas agora ela precisa ser prefeita, para que nós consigamos instituir verdadeiramente, porque menos de 10% das escolas em Porto Alegre ofertam o turno integral, Vanise. Para abranger, Kátia, para abrangermos, Andréia, exatamente isso que acontece, Andréia, para que a gente consiga efetivamente abraçar e acolher aquele filho da mãe, filho que tem a mãe, em situação de vulnerabilidade, para aquela criança que tem um pai ausente, um pai preso, porque não é porque o pai dessa criança cometeu erros, senhoras e senhores, por favor. Uma criança é um carbono 14 que a sociedade vai lapidar. E se ela vai virar um diamante, ou se ela vai virar um pedaço de grafite, vai depender do grau de pureza e desde quando se começa a lapidar esse carbono 14, gente. Quimicamente falando, né, Vanessa, eu pedi licença para fazer essa analogia, porque as pessoas dizem, os políticos dizem, nossas sinaleiras com crianças pedindo. Amigo, criança tem que entrar na escola às 8 horas da manhã. Me bloqueia se eu estiver falando bobagem, Vanise. Entrar às 8 horas da manhã, tomar o seu café, fazer uma atividade de contraturno, de especialização, de aprofundamento de leitura, fazer os temas que de repente não conseguiu fazer na sua casa, ter atividade circense, cultura, música, esporte, capoeira, luta, almoçar 11 horas, 11h30, poder descansar uma horinha de sono depois, ingressar no turno de aula a partir da 1h30 da tarde, 15h30, merendar, educação física, se tiver, a memória me foge agora, são 2 vezes por semana, uma ducha, janta e poder ir para casa, jantado, de banho tomado. Aquela mãe, aquele pai que exercem atividade remunerada no turno da noite, isso é projeto nosso, Vanise, compromisso firmado em cartório, Vanise, por mim, reconhecido, a famosa firma reconhecida em cartório. Eu me submeto a responder criminalmente por crime de estelionato eleitoral se não forem propostas estas medidas através por força de lei. Não há mais espaço para canetaços e decretos. Nós precisamos fortalecer o ordenamento jurídico municipal e abraçarmos a educação, como já ficou, como é instituído na nossa Carta Magna, através da municipalidade. A gente tem que cuidar do nosso quintal, da nossa criança. A comunidade escolar conhece cada criança que está tentando ser induzida a matar a aula, ou aquela professora presente, as Vanises da vida, as Adrianas da vida, sabem por que o Joãozinho já está no 2º, 3º dia que não vem à aula. Vão lá e vão interceder a coordenação, vai no serviço de orientação educacional, liga para a mãe do Joãozinho e pergunta por que ele não está vindo à aula. Vamos até a casa dele. Eu vivi um período em que a gente tinha medo, se tivesse com nota ruim, de encontrar a professora circulando no supermercado, junto com o pai e com a mãe. Porque se ela poderia dizer, então, seu Lucianinho, vem aqui, sabe? Por quê? Porque o professor tem um caráter de abraço. Oi, Aninha Schmidt, bem-vinda, obrigado. O professor tem ele deixa um legado que fica para a eternidade.
Porque essa mesma, eu costumo dizer que eu tenho tara por língua portuguesa. Eu sou psicótico com regras de acentuação, que eu aprendi lá na 7ª série, na 8ª, com a Beth e com a Odete. E eu já instituo no meu filho. Caiu a regra do acento aberto, é o ei. E eu ensino para o meu filho. Jorge Júlio, tu pode até escrever sem, mas chapéu, né? Ideia tem acento. Ideia não enfim. tem acento. Hã? Ideia não tem ideia, pela nova ortografia, não. Foi retirar. Então, o que eu quero dizer é que as crianças precisam se sentir acolhidas numa escola. Elas podem ir a primeira semana, a segunda semana só por causa da comida. Mas um contexto, um ambiente escolar forte, com professores remunerados de maneira respeitosa, com uma carga horária digna. É tudo. E, meu Deus do céu, dá para fazer, Vanise. É só ter vontade política, porque se a gente não vai investir em educação, vai investir em quê, Vanise? Em publicidade, de campanha de governo, Vanise? Essa questão da escola em tempo integral que o pessoal está colocando, saudade dos CIEPs ali, muita gente colocou. O problema político no nosso país é que as pessoas não dão continuidade a projetos bons. Os CIEPs foram mesmo as escolas polivalentes que existiram há muito tempo, que queriam, que o propósito era outro, que era maquinar as pessoas, transformar em trabalhadores, mas com as escolas, os CIEPs ficaram hoje, por exemplo, e nós vimos muitos por aí, sucateados, com excelentes materiais. Eu já entrei dentro de uma escola que tinha toda a infraestrutura na cozinha, toda a infraestrutura na sala de aula, são escolas maravilhosas. E, infelizmente, não deram continuidade. Só que a escola de tempo integral, a raiz da situação é bem mais complexa, e ela pode sim, porque a nossa coordenadoria, nós temos 2 escolas, por sinal, excelentes de tempo integral, uma escola de campo, que nós ganhamos o primeiro lugar no Expo Inter, inclusive, eu fui no Expo Inter com projetos voltados para produtos sustentáveis, produtos orgânicos, e fabricação de doces, biscoitos, ou bolachas, como se queira. Uma escola que funciona muito bem, que é aqui no interior de Santa Maria, uma escola da 8ª coordenadoria. Mas ao montar uma escola de tempo integral, eu tenho que ver aonde essa escola está inserida, fazer um projeto político-pedagógico de acordo com toda a comunidade, bem pensado, porque não é só a alimentação, também é a alimentação, que é um dos problemas que nós temos. Sim, mas o que eu quero dizer... mas como tu bem... Sim, mas o que eu quero dizer é que a criança, ela até pode ir pensando na alimentação, a barriguinha manda ela pensar na alimentação, mas o contexto todo de envolvimento, do contraturno, com a alimentação, com bons professores, dando aula com alegria, Vanise, já foi assim, Vanise. Inclusive, isso já tu pode fazer projetos, mas nós temos... projetos dentro da escola. A ideia é essa. O próprio aluno, nessa escola, os próprios alunos fabricavam, eram feitas oficinas de alimentos, oficinas de várias coisas. Os próprios alunos podem participar, porque uma aula, as pessoas pensam, eu me criei com uma máxima que dizia assim, estuda para tu ser alguém na vida. O alguém na vida pode ser um pedreiro, pode ser uma cozinheira, pode ser qualquer pessoa que tenha um bom caráter, que consiga... não é só quem estudou que é o alguém na vida que nós pensamos. Então, tem vários projetos que podem ser trabalhados, inclusive os CIEPs tinham esse formato de oficinas para várias... Porque hoje nós estamos carentes de profissionais. Nós temos um monte de doutores, de mestres, e nos falta, às vezes, mão de obra para outros fins. E muitos doutores desempregados, né, Luciano? Inclusive. Verdade. Vanise... Pode falar. Oi, conclua, por favor. Mas a escola de tempo integral ela deve ser muito bem pensada nesse sentido, de um projeto voltado para alimentação,
o contraturno, com oficinas que sejam adequadas ao espaço em que a escola está inserida, o contexto social daquelas crianças, porque senão não vai chamar atenção. O que tu falou bem sobre, por exemplo, o aluno mandar uma tarefa para casa. Tem alunos que não tem nenhum espaço, não tem nenhuma mesa onde desenvolver uma tarefa. É muito triste isso. Um aluno, para ele fazer um trabalho adequado, ele tem que ter pelo mínimo um lugar limpo para ele desenvolver uma tarefa, uma revista para ele recortar, falando de séries iniciais. Sim, claro. E aí os professores esperam que aquele aluno punem o aluno porque não trouxe a tarefa pronta. Como que ele vai trazer se ele não teve quem ajudar? Ou muitas vezes o pai chegou alcoolizado, a mãe chegou com... Então, e seria muito interessante essas escolas, porque elas vão acolher, elas vão educar, elas vão passar os conteúdos, que não é o mais importante, e vão fazer o acolhimento, que é o mais importante, que eu sempre friso na educação. Aí, Vanise, a gente fica... se nós passarmos a noite aqui, não faltarão exemplos, né? Ótimas reflexões, tal. Luciano, Deixa eu ver aqui, parabéns pela escolha. Luciano, baixa um pouquinho o rosto, que está cortando teu rosto aí. Agora? Pronto. Okay. As professoras que ficam na nossa lembrança de Zacate são as queridas, parabéns, Vanise, Zacatia, José Carlos, só a educação nos liberta. Vendo a live, Tércio Barbosa, de Recife, te mandando um abraço, Vanise. Beijo, Tércio. Beijo. Deixa eu passar aqui, por favor. Aqui, retomei. Eduardo Lico, que falta fazem as aulas, tá? Isso eu já tinha lido, desculpem. Luciano, começando pela escolinha, diz a Aninha Schmidt, ou creche, os horários ficam em desacordo com o horário de trabalho dos pais. Está aí o nosso projeto registrado em cartório, Aninha. É compromisso, está registrado em cartório, projeto de lei, vai sair da Câmara e vai ser sancionado pela prefeita para que haja escola em tempo integral, em turno inverso, em tempo integral, e creche noturna. Emerson Assumpção, grande Luciano, parabéns por dar valor devido à educação. Forte abraço, Emerson. Andréa Costa, não. Adriana Caldas, dando boa noite. Escola em tempo integral é muito bom. Fala, Vera, que bom termos candidato com projeto de verdade. Obrigado, Antônio Franklin Carneiro Silva. Nossa, voou o tempo, Vanise. Estamos infelizmente, nós teríamos que falar muito mais. Eu te disse que as minhas lives são muito demoradas. Cooperativas escolares trabalham vários aspectos humanos e trabalham muito mais do que conteúdos. Elas abrem espaços para curiosidade, colaboração, valores humanos e até profissionalização na elaboração a e na educação produção. É feita, o conhecimento é feito a partir da curiosidade. As pessoas pensam... Sim. Eu vejo muita gente falando assim, as pessoas não aprendem mais a fazer conta. O conhecimento, ele tem que ser concreto, ele não pode ser a partir do abstrato. Lembro que eu aprendi cáfala, coletivo de camelos. Quando que eu ia ver camelo, né? Fui olhar na janela da sala e ia passar uns camelos. Obrigado, Adriana, que mandou um comentário lá de São Leopoldo. Vanise, eu quero te pedir, por favor, em coro, eu tenho certeza que todas essas 30 pessoas que estão chegando, que estão aqui, mantendo com a gente a live de pé, não baixa disso. Eu quero dizer que foi um prazer estar contigo. Eu quero agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, dizer o quanto tu enriqueceu essa live, o quanto essa live está parecendo uma conversa, uma roda de chimarrão, realmente. Tão agradáveis são as tuas explanações, as tuas explicações. Agradecer demais a participação de cada um de vocês, gente. Sensacional, eu estou realmente emocionado. Me agrada ver que a live não baixa a quantidade de gente. Cai um, entra 2, 3, 4. Obrigado, gente. Obrigado. A gente não vai extrapolar o tempo de 1 hora. A promessa, eu prometi que eram só 45 minutos. Eu quero reforçar o compromisso da coligação PDT, PSB, Rede,
aqui em Porto Alegre, Vanise, o Partido Democrático Trabalhista tem compromisso firmado em cartório com a educação. Eu peço humildemente a chance, o teu voto, aqui, ó, 12.629 para vereador. Agradeço profundamente as tuas considerações finais agora, dona Vanise Quincoses Spoleto. Ela disse que ia me xingar se eu chamasse de senhora ou de dona. Fica à vontade, professora. Bom, eu acho que todos esses teus projetos, Luciano, são muito interessantes. Realmente, eu acredito que a educação, quando as pessoas perguntam entre os 3 pilares, educação, saúde e segurança, eu acho que nós tivermos educação, consequentemente, nós vamos ter saúde, porque as pessoas vão ter mais consciência e vão adoecer menos, vai ter menos PAs lotados, menos hospitais. Se nós tivermos educação, nós vamos ter mais alunos na escola e, como consequência, a segurança vai precisar trabalhar menos. Eu tenho um amigo que é da brigada e eu sempre falo que nós estamos nos lados opostos, porque eu cuido para que os meus alunos não cheguem até ele. E eu acho que é isso que a escola faz. É fazer com que nós não tenhamos presídios cheios, fazer com que nós tenhamos pessoas que... não precisa tu ser uma pessoa que tu tem uma faculdade, que tu tem um doutorado. Se tu tiver ética, se tu tiver a consciência da tua importância dentro da sociedade, se tu for um sujeito crítico e saber que não importa a profissão que tu tenha, que tu é tão importante como qualquer outro, com certeza nós estamos conseguindo o nosso intento enquanto educadores, e eu espero que os políticos tenham mais projetos para a educação, porque no momento que acontecer isso, é que vai mudar o Brasil. O Brasil, o mundo, a nossa cidade, a nossa capital. Então, eu agradeço ao Luciano pela oportunidade, porque eu gosto muito de falar sobre educação, uma vez que eu sou uma apaixonada pelo tema. Eu sempre que me convido, outras pessoas me convidaram, eu falo porque eu sou encantada com a educação. Então, muito obrigada por quem participou, por quem elogiou, e deem uma credibilidade a esse meu amigo, porque eu conheço ele há bastante tempo. Tenho certeza que o que ele fala é de verdade. Inclusive, eu quero fazer uma parte que eu estava hospitalizada aí em Porto Alegre há pouco tempo, e ele me prestou uma solidariedade enorme, que não precisava. Tu tá fugindo do protocolo. Eu tenho um carinho enorme por ele. Um carinho enorme por ele. Viu como eu sou Fênix, Luciano? Fênix, então, estás ótima. Eu te falei que tu ia esperar. Então, eu deixo um grande abraço e peço, assim, que deem um voto para o Luciano, que vocês vão estar muito bem. Não era para fazer campanha, era só live, tá? Mas um abração. Muito obrigado, Vanise. Muito obrigado. Gente, eu quero, de antemão, já deixar todos sabendo. Todas as lives até agora foram terças e quintas. A nossa próxima live vai ser na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, que é dia 30. Próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira, dia 4. Desculpem, 4 de novembro, próxima quarta-feira. Vai ser o mesmo horário, 20h30. Eu vou receber um baita professor também de Santa Maria. Bom, Santa Maria é um polo exportador de talentos e de mentes brilhantes. Eu vou receber o professor doutor Yuri Schneider, uma conversa... porque, assim, projetos eu tenho bastantes. Então, eu resolvi convidar um doutor em Direito Administrativo para ele dizer para mim, Falaviana, e ele vai dizer, Falaviana, o que tu está dizendo é invenção, esse teu projeto não cabe, juridicamente não se sustenta. Ou ele vai dizer o contrário. Então, você já está convidado para a próxima live, quarta-feira, dia 4 de novembro, 20h30. A gente vai esmiuçar, se não todos, boa parte, ou pelo menos os projetos mais complexos que eu tenho na minha cartilha, que já tem firma reconhecida em cartório, e o doutor Yuri Schneider, professor da Universidade Federal, professor titular da cadeira de Direito Administrativo da Universidade Federal de Santa Maria, vai
Aqui é nos só gente brindar, boa. vai dar uma aula. Vai dar Só uma gente aula boa. de direito administrativo. O que tem, ô Vanise? Aqui é só gente boa. Só gente boa, né, Gê? Gente, muito obrigado. Vou repetir que essa live ela vai estar disponível na minha página também, no Facebook, né? No Luciano Falavena Machado. Vai ficar aqui na página, no @Falavena Oficial. Dá uma chegadinha lá no Instagram, tchê. Curte, comenta, @Falavena Oficial. Tem o meu site, que já está pronto também, o www.lucianofalavena.com.br, e o meu canal no YouTube, que é no YouTube é Luciano Falavena. Gente, muito obrigado. Eu quero fazer uma brincadeira, um desafio. A gente tem que descontrair, não adianta a gente enlouquecer em tempos de campanha eleitoral. Assistiram o clipe? Gostaram do jingle? Eu gostei pra caramba. É uma levada muito gostosa, um pop rock bem bom de ouvir. Gostou? Grava um videozinho, manda para mim. Pode postar direto na página, a página é tua, é só chegar, tu tá em casa. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma ótima noite, um bom descanso para todos, um bom início de final de semana. Estejam com Deus. Vanise e Aninha aí em Santa Maria, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Um grande beijo. Recebam o meu abraço. Obrigada. Abraço. Obrigado a você. Teu vereador eu quero ser, pra nossa Porto Alegre crescer. Todos merecem atenção, mão amiga e participação. Democracia, honestidade, respeito pela vida. Melhorar a educação, é a hora da virada então. Porto Alegre tem jeito, eu vou te mostrar. Temos tudo que é preciso para renovar. O teu voto vale a pena, Luciano Falavena. 12629, Luciano Falavena. Vereador, eu quero ser, pra nossa Porto Alegre crescer. Todos merecem atenção, um amigo e participação. Democracia, honestidade, respeito pela vida. Melhorar a educação, é a hora da virada então. Porto Alegre tem jeito, eu vou te mostrar. Temos tudo que é preciso para renovar. O teu voto vale a pena, Luciano Falavena. 12629, Luciano Falavena. Porto Alegre tem jeito, e eu vou te mostrar. Temos tudo que é preciso para renovar. O teu